Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos, podem sentar, só lembrar duas pequenas coisas, além das intenções da Santa Missa que nós temos aqui presentes, que é o objetivo do dia de hoje. Nós temos que rezar pelas vocações sacerdotais. Eu já pensei nisso e acabei esquecendo. Eu tenho várias orações que eu quero deixar aqui no banco, e todas as vezes que terminarem de rezar o terço, pega aquela oraçãozinha, quem está ali junto, e reza pelas vocações, uma oração pelas vocações. Se Deus quiser, na próxima missa eu vou trazer essas orações. São vários papéis, vou guardá-los ali, quando sumirem vou botar de novo, para que a gente possa rezar pelas vocações sacerdotais. E na missa que nós acabamos de ter, ali os textos da missa, a gente vê lá no Antigo Testamento, Deus já chamava, né? Deus é que chama, e nós aqui temos que responder. Muitas vezes, para que a gente possa responder, a gente precisa de uma ajuda para poder responder. Se a gente não tiver alguém que nos esclareça, a gente acaba não respondendo. Quem é que nos esclarece? Tem que ser gente de Deus, né? Porque se não é de Deus, se uma pessoa não é de Deus, nunca vai dizer assim, segue Deus. Ele não vai dizer. Normalmente quem não é de Deus vai dizer assim, que isso, esse negócio de Deus para lá, esse negócio de vocação para lá. Quem ajuda a gente a responder a vocação tem que ser outra pessoa de Deus que vai dizer, olha, está acontecendo isso, 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 você tem vocação, segue, você vai se dar bem. Então, sempre tem que ser alguém de Deus que vai fazer isso para nós. Nós vimos isso, por exemplo, na vocação de Samuel. Samuel ouviu lá um chamado, mas ele não tinha experiência das coisas de Deus, ele nunca tinha conversado com Deus, né? E Deus está lá chamando, mas ele não sabia que era Deus. Aí apareceu o sacerdote Eli e falou, olha, essa voz é Deus, né? Quando chamar, você fala assim, eis que estou aqui, Senhor, que me chamaste. Fala, né? E assim ele fez, e a partir daí ele começou a assumir o papel do sacerdócio em Israel. Também nós vimos no Evangelho que São João Batista tinha uns discípulos, e foi São João Batista que apontou Jesus e falou assim, ali está o Cordeiro de Deus. Aí os apóstolos, né, os primeiros, foram atrás de Jesus, e depois Jesus falou, se vocês quiserem me seguir, deixa tudo, e me segue. E eles começaram a seguir, e depois os próprios apóstolos começaram a ajudar o outro, tanto assim que São Pedro chegou lá para um e falou, olha, nós encontramos o Messias, né? Um começou a iluminar o outro a respeito da vocação. E era Jesus que chamava, só que havia sempre uns instrumentos de Jesus que ajudavam uns aos outros para seguir Jesus. Por isso é importante a gente rezar, e se algum dia, né, a gente puder ajudar alguém, a gente vai ajudar. Mas a gente só vai ajudar se a gente for de Deus, porque se a gente for de Deus, a gente não ajuda. Se a gente não for instrumento de Deus, se Deus não nos usar, né, para melhor dizer, a gente acaba atrapalhando em lugar de a gente ajudar. A outra coisa que eu gostaria de dizer nós estamos no mês de setembro, que é o famoso mês da Bíblia, né? Eu estou incentivando aqui porque às vezes a gente fica o dia todo sem saber o que fazer, e existe tanta coisa boa que a gente pode fazer. Uma delas é você pegar, por exemplo, os santos evangelhos e meditar um pouquinho nos santos evangelhos cada dia. Claro que a gente tem muitas coisas para fazer, né? Pode ler umas histórias bonitas, mas tem um tempo em que a gente vai meditar de modo especial os santos evangelhos. Os santos evangelhos, eles são tão veneráveis que nós acabamos de ver aqui na missa o que acontece quando o padre lê os evangelhos. O padre leu dois trechos. Um trecho foi lá do livro de Samuel, aliás, do livro dos Reis, e o outro trecho foi do Evangelho de São João. Aí o que aconteceu? Ali
o padre leu, a gente estava sentado, né? Todo mundo estava sentado, o padre leu um trechinho do profeta dos reis. Mas quando o padre veio para o lado de cá, que foi ler um trecho dos santos evangelhos, todo mundo ficou de pé, e o padre leu os santos evangelhos, né? Jesus narrando ali os primeiros apóstolos, Jesus chamando os primeiros apóstolos. E depois que o padre terminou a leitura, ele foi e beijou o missal, em reverência, em amor, a palavra que não era de um qualquer, mas eram palavras do Evangelho, narrando os fatos sobre Jesus, ou então traduzindo as próprias palavras de Jesus. E por isso, assim, a gente precisa de rezar, a gente precisa. E uma das formas mais nobres de rezar é você rezar lendo as palavrinhas do Evangelho, que sejam 15 minutos, meia hora, você abre os santos evangelhos, você lê ali, você medita, você vai que alguma coisa sai dali, né? Alguma coisa muda em você durante o dia, porque você leu e meditou os santos evangelhos. Então vamos aproveitar esse mês de setembro e vamos procurar fazer. Não é? Inclusive quem não tem condição de ler, porque já os olhos já não estão conseguindo mais, né, ler, chama o neto, chama o filho, e só lê para mim um trechinho dos santos evangelhos. Você vê que vai ser bom para aquele neto que leu e vai ser bom também para quem está ouvindo. E depois que leu, a gente meditou, a gente continua pensando, refletindo, rezando, e honrou ouvindo o próprio Jesus, ou a história de Jesus nos santos evangelhos. Então que Deus nosso Senhor abençoe a todos nós. Vamos continuar a Santa Missa, vamos pedir a Jesus nosso Senhor que Ele dê para esses nossos entes queridos, que foram lidos esses nomes, o descanso eterno para todos eles. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.